Editorial 36 da edição semanal do Jornal Fraternizar, edição número 67. Ou decapitamos o grande capital, ou ele decapita-nos a nós. Podemos correr e saltar, convocar todo o tipo de conferências e de encontros de especialistas para debater o magno problema financeiro de momento que está a matar, roubar e destruir os povos e o próprio planeta. Enquanto não decapitarmos o grande capital na nossa própria mente, sempre viveremos em guerra financeira, hoje pela primeira vez global. Uma guerra mundial, sem armas, sem bombardeamentos, apenas algumas montras partidas, alguns carros incendiados, alguns ativistas mais frenéticos assassinados. Os próprios governos das nações e os parlamentos das nações estão a trabalhar dia e noite para o grande capital. O mais que pretendem, ingenuidade política, a deles, ou o cúmulo da hipocrisia, o deles, é que o grande capital seja menos cruel, menos assassino, menos ladrão, menos destruidor. Mas a fase histórica do capital parecer que não é tão perverso como pintam, já não existe mais. Hoje, o grande capital é o único senhor, o único patrão, o único dono do mundo. Desde a sua concepção e nascimento, o cristianismo está na sua gênese, a origem, tanto o cristianismo católico romano como o cristianismo protestante. O capital é de sua natureza mentiroso e assassino. Nasceu para matar, roubar, destruir as populações, os povos e o próprio planeta. Esperar do capital que resolva os problemas das populações e dos povos é o mesmo que esperar que a raposa proteja as galinhas na capoeira, ou que o lobo defenda o rebanho de ovelhas ou de cabras dos possíveis ataques de cães esfaimados. Desde que o capital se autonomiza da economia, nunca mais as populações e os povos têm mão nele. A princípio, enquanto ele é pouco acumulado e pouco concentrado, ainda se deixa domesticar e controlar, como um lobo menino. Nem sequer para comer é capaz de matar o cordeiro que passa ao seu alcance. Tem de ser o pai lobo a fazê-lo e trazê-lo para ele comer. E esse período histórico em que o capital é ainda controlado e mais ou menos domesticado, não volta mais. O mal é o capital ter sido concebido e ter nascido. Só por isso o cristianismo, que está na sua gênese, a origem, deveria ser simplesmente banido da vida dos povos. Pelo menos não ser seguido por ninguém. Porque uma vez concebido e nascido, o capital desenvolve-se em menos de 2 séculos. E neste século XXI é absolutamente incontrolável, indomesticável. E aqueles institucionais do mundo que nós, populações e povos, ingenuamente pensamos que podem ter mão no grande capital, como é o caso dos governos das nações, já estão todos a trabalhar para ele dia e noite. Todos os grandes cérebros, prémios Nobel da Economia incluídos, estão todos a trabalhar para ele dia e noite. Os chorudos salários que oferem e as inúmeras mordomias que usufruem não enganam. É a paga do grande capital pelos serviços prestados a toda a hora e instante. Já se deram conta de que todos os prémios Nobel da literatura ou da paz, da medicina ou da economia, são todos prémios em dinheiro, mais de 1 milhão de euros, dólares cada um? O cheque com cobertura não engana. Tem o selo, a assinatura do grande capital. O nosso mundo está hoje num abismo sem saída.
Quem nos vier dizer que ainda há saída é mentiroso e ao serviço do grande capital. Diz-me como vives, digo-te quem és. Diz-me de onde te vêm todas essas facilidades com que vives no meio da global aflição das populações e dos povos, e dir-te-ei quem és. A verdade, na presente situação da humanidade, que se for acolhida, praticada por nós, populações e povos, nos faz livres e autónomos, seres humanos e povos, a verdade é apenas esta. Ou decapitamos o grande capital, ou ele decapita-nos a nós. Digo o grande capital, não digo os grandes capitalistas. E como decapitamos o grande capital? Só o vento responde a semelhante pergunta. E que nos responde o vento? Ou decapitais o grande capital na vossa própria mente, ou onde ele já está alojado como o único Deus, o único Senhor, o único patrão, o único dono do vosso ser e do vosso viver, ou ele decapita-vos a vós. Aliás, é já o que está a fazer hoje em grande escala. E como conseguimos nós decapitar o grande capital na nossa própria mente? E o vento responde: só há uma via. Ou ides por ela e vivereis, e fareis viver a muitos, ou sois decapitados e contribuís, uns mais, outros menos, para decapitar a muitos. É esta a via. Cada um de vós tem de ser e fazer-se pobre, por opção livre e sábia. Pobre por opção livre e sábia. Só deste modo ficareis livres do grande capital, que deixa de vos ter como reféns seus. E a partir desta opção de fundo, tudo o mais vem por acréscimo, como logo vereis. Porque precisais de um mínimo de bens para viver, mas já não podeis viver, trabalhar, como estáis a viver, trabalhar, para satisfazer os devoradores apetites do grande capital. Ao grande capital haveis de o matar à fome, porque nunca ele deveria ter nascido. O cristianismo, que está na sua gênese, é por isso a grande mentira e o grande assassínio institucional. Jesus, o Filho de Maria, crucificado pelo cristianismo na cruz do Império de Roma, é a grande e definitiva prova, a grande revelação. Por isso é que o seu nome nunca mais é pronunciado e as suas práticas económicas e políticas maiúticas nunca até hoje foram estudadas e prosseguidas. E os seus duelos teológicos desarmados são sistematicamente silenciados. Ai dos ricos, diz Jesus. E logo acrescenta como alternativa: feliz o dos pobres por opção. Quem insistir em dizer outra coisa às populações e aos povos é mentiroso e está ao serviço do grande capital, mesmo que vista de Madre Teresa de Calcutá ou de Beato Papa João Paulo II. Isto vos digo, irmãs, irmãos, como presbítero da Igreja do Porto. Abraço-vos e beijo-vos com muita ternura. Vosso e convosco sempre.